Eu só queria dar um susto no Rogério e nos outros colegas que gostavam de zombar de mim. Rogério ficava a tarde toda sozinho em casa depois de voltar da escola. Ele morria de medo de fantasma, mesmo sem nunca ter visto um. Talvez eu estivesse levando a sério demais as brincadeiras de mau gosto que ele e os outros faziam comigo. O melhor seria se eu não guardasse ódio deles, mas eu guardava e ficava remoendo isso. Entrei escondido na casa de Rogério, coloquei um lençol na cabeça e fiquei escondido atrás do sofá. Quando ele saiu do quarto e foi para a sala, eu saí de trás do sofá e fiquei diante dele. Quando ele me viu, ficou paralisado e depois caiu no chão. Pensei que ele estava brincando. Esperei por alguns minutos, mas ele não se levantou. Fiquei preocupado, olhando para ele. Rogério era mais alto que eu. Eu não podia levantá-lo do chão. Tentei puxá-lo pelo braço, mas não consegui. Sentei-me ao lado dele para esperar que acordasse. Passou uma hora. Pensei em chamar alguém, mas tive receio. Rogério tinha 16 anos e eu 15. Olhando para ele desacordado, algo se movia no corpo dele. Começou a sair seu espírito que parecia atordoado e saiu da casa em direção à loja de confecção onde sua mãe trabalhava como costureira. Eu fui atrás e pensei: meu Deus, o que foi que eu fiz? Será que ele está morto? Susto mata! Ele entrou na sala de costura e ficou ao lado da mãe. Eu o observava pela janela. Imediatamente a mãe sentiu algo e falou para a costureira: Cristina, vou até minha casa. Senti saudades do meu filho. Eu passo muito tempo longe de casa, apesar de morar e trabalhar perto. Ela pegou a bolsa, passou na padaria e comprou o bolinho de que ele gostava. Eu não podia entrar na casa. A mãe dele podia desconfiar do que eu tinha feito. Preocupado, fui para minha casa e perguntei à minha mãe: Mãe, o que acontece com uma pessoa que vê fantasma? Ou o que acontece com quem morre de susto? Que pergunta estranha. Vá para o banho. Passou a tarde na rua. Tudo o que eu fazia, a cena de ver o Rogério sair do corpo, não saía da minha mente. Semanas depois, soube do falecimento. Ele fazia tratamento cardíaco e eu não sabia. Após o velório, o Rogério não saía de perto de mim. Não parecia estar com raiva. Eu disse a ele: Me perdoe, eu não queria te fazer mal. Eu sei, não se preocupe, disse ele. Quando você me assustou, eu sabia que era você. Primeiro eu fingi, mas depois tive mesmo uma parada cardíaca. E agora, para onde você vai? Perguntei. E ele respondeu: Em breve, irmãos de luz virão me buscar. Buscar? Eles são alienígenas? Você não pode ir sozinho? Não posso, completou ele. Preciso de alguém que venha me buscar. Existe bilhões de espíritos vagando por todos os lados. Morrer não é ruim, só deixamos o corpo físico. Eu perguntei: Você não tem ódio de mim? Não, apesar de zombar de você, era só brincadeira. Mas quando você vai embora? Perguntei. Está com medo porque agora eu sou um fantasma de verdade? Ele perguntou. Medo? Não, mas é estranho falar com o espírito. Minha mãe perguntou: Joaquim, você está bem? Depois do falecimento do seu amigo, ficou tão calado, meu filho.
Você está sofrendo? Não, mãe. Pessoas que veem espíritos são caladas para se concentrar no que o espírito está falando. Minha mãe franziu a testa e disse: Quem te falou essa bobagem? Ninguém falou, mãe. Estou vivendo essa experiência. Pare de assistir filmes de ficção. Minha mãe não deu muita importância. Eu o vi quando vieram buscar o espírito de Rogério. É impressionante. Eles desceram levemente do alto. 2 jovens, vestidos com roupas claras, abraçaram com alegria Rogério. Um deles falou: Bom ter você conosco novamente. A experiência foi curta, mas necessária. Eles me olharam e Rogério falou: Tudo o que você está vendo é real. São poucos os que conseguem interagir com espíritos. Isso não é ao acaso. Vamos nos ver mais vezes. Não, não precisa. Não quero ver espíritos. Vão pensar que sou louco, respondi. Vou te provar que ter mediunidade não é loucura. Você vê além do corpo físico. Não vai lembrar agora, mas escolheu ser médium. Eu disse: E se eu não quiser? Ele respondeu: A vida e o tempo lhe dirão. Vi quando os 3 subiram e sumiram. Tempos depois, já tinha esquecido das visões e terminado a faculdade. Trabalhava em um hospital. Entrei no corredor que saía na recepção e havia um mar de gente. Eu pensei: como vou dar conta de atender tanta gente? Fui falar com a enfermeira e lhe perguntei: Todos esses pacientes são para eu atender? Sim, esses 5 pacientes. E os outros? Que outros? Respondeu ela. Nisso vi Rogério. Ele se aproximou e disse: 80% dos que você está vendo são desencarnados, ou seja, espíritos. Eu pensei: vai começar tudo de novo? Ele ouviu meus pensamentos e disse: Não tem como fugir da responsabilidade. Não são só os que têm o corpo físico que precisam de ajuda. Rogério, por que voltou? E por que estou vendo tantos espíritos? Esse hospital está cheio. A Terra sempre foi assim, disse ele, com muitos desencarnados entre os encarnados. Olha aquela senhora. Veja que o fio luminoso que liga o corpo físico ao corpo espiritual não se rompeu. Isso significa que ela não desencarnou, apenas está sedada por medicação. Aqueles outros deixaram o corpo físico há muitos anos e circulam acompanhando os outros pela mesma vibração e sentimentos. Observe aquela enfermeira. Quantos espíritos estão ao redor dela? Ela não os vê, mas sente dor de cabeça e cansaço intenso. Perguntei para o Rogério: o que eu tenho a ver com isso? Não basta vê-los? Sou médico e não médium. Se todos fossem encarnados, você não iria atendê-los? Sim, eu iria, mas são espíritos. Como vou consultar e medicar um espírito? Ele respondeu: a medicação chama fluidos. Mas onde vou arrumar esse fluido? Rogério sorriu e disse: você já possui isso no seu espírito. Esse fluido se transforma pelas orações naquilo que você deseja. Ou seja, se você deseja curar o espírito doente, aplica esse passe magnético. Você já viu os espíritos. Converse com eles e pergunte o que precisam. Rogério ia me ensinando e falou ainda: para você se tornar capaz de ajudar espíritos doentes, tem que estar bem e ter uma vida de conduta disciplinar. Quando eu estava no consultório,
sempre vinha uma senhora desencarnada falar comigo: Doutor, quando minha filha vem me buscar, estou cansada de esperar. Perguntei o nome dela e fui investigar se realmente havia sido internada naquele hospital. Fazia 25 anos que ela estava esperando a filha. Desencarnou no hospital e ali ficou. Ela gravou em sua mente quando a filha lhe falou: Mãe, logo eu volto para te buscar. Em resposta, eu lhe disse: Bem, a senhora já está aqui há muito tempo. Está na hora de voltar para casa. Vou pedir para um amigo te levar. Pode ser? Ela aceitou. E assim, eu e Rogério fomos ajudando os desencarnados que moravam no hospital. Outro caso foi da moça Eduarda. Sofreu uma queda de moto no dia em que iria provar o vestido de noiva. Ela entrou na minha sala e disse: Doutor, não posso me atrasar. Preciso provar o meu vestido. Esperei tanto por esse dia. Perguntei o nome dela e fui averiguar os registros antigos do hospital. Alguns eu encontrava, outros não. O dela era recente, 5 anos. Perguntei a ela: Você se sente melhor para ir para casa? Sim, me sinto. Respondeu-me super alegre. Vou pedir para um amigo te levar. Pode ser? Sim, pode. Eram inúmeros casos. Eu atendia no hospital encarnados e desencarnados. Rogério me falava que essas pessoas, ao chegarem a uma colônia espiritual, recebiam notícia que tinham desencarnado. Um dia perguntei: Por que a espiritualidade me escolheu para fazer esse trabalho? Você escolheu. Em muitas vidas, era um homem orgulhoso e frio. Não se importava com ninguém, apenas com o poder do dinheiro. Sem compaixão e caridade, não avançamos na evolução. E você, Rogério? Por que faleceu tão cedo, sendo tão bom e até se tornando um mentor? Ele respondeu: Bom é Deus que me deu a sua oportunidade de evoluir, reencarnando inúmeras vezes. Eu precisava ser filho de minha mãe, trazer alegria e paz a ela. Como paz se você morreu tão cedo? Quando eu nasci, ela me abraçava e sentia paz. Minha mãe sentia que eu iria deixá-la cedo. Tenho-a visitado com frequência. Ela lembra de mim com amor e gratidão. Tem muitas coisas que você precisa aprender, meu amigo. Quando minha filha tinha 7 anos, ela me falou: Papai, tem um anjo aqui. Eu lhe dizia: Conversa com ele. Era Rogério que se apresentava para ela como um anjo e preparava-me, a pequena, para dar continuidade ao trabalho mediúnico. Retornando ao lar espiritual, após 97 anos encarnado, foi recebido com abraços. Os trabalhos continuam por aqui. É gratificante voltar para casa com o dever cumprido. Traz paz e harmonia. Só há um caminho para se conectar com o Criador: caridade, amor, estender a mão ao próximo. Essa foi a lição que Jesus nos ensinou.